Os mutantes estão passando por uma situação extremamente complicada. Vemos que lá dentro, na mansão do mutante, o professor Charles Xavier, diversos desses seres superpoderosos estavam passando por uma sessão de treinamento. Eles fazem parte do grupo dos mutantes mais poderosos da Terra, os X-Men, mas parece que esse treinamento é difícil demais até mesmo para eles. Todos acabam se dando mal no final e quem tem que vir para salvá-los é o próprio Wolverine. Ele desligou os equipamentos e todos ficaram presos ali até ele voltar. Quando saiu da mansão, Wolverine percebeu que o mutante Ciclope e a Jean Grey estavam discutindo bastante e ela se despediu dele. Antes de subir em sua moto para verdadeiramente ir embora, o Fera avisou ao Wolverine que a vampira estava muito triste por causa de sua partida e ele foi até lá conversar com a jovem. Ela diz que já que ele vai embora, talvez ela também vá. Afinal, sem ele naquele lugar, aquela não é sua casa. O homem entende tudo que ela falou, mas mesmo assim ignora para continuar indo embora e vai agora se despedir do próprio Charles Xavier e da Tempestade. Mas no momento que ele se aproxima, o professor Xavier começa a passar mal e a Jean Grey também. De repente tudo fica branco e o Logan acorda um ano depois. Ele está fazendo sua viagem de moto quando percebe uma explosão. O mutante queria ignorar, mas não conseguiu e voltou. Acontece que um trem passou por cima do trailer de uma família que estava viajando e a filha deles ficou presa lá dentro. Wolverine chegou rapidamente, ele é o único que consegue aguentar as chamas. Depois de cortar um buraco no trailer, ele entrou e conseguiu resgatar a filha dessa família. Quando o pessoal ali ao redor conseguiu apagar o fogo, eles removeram uma placa de metal. Wolverine estava cobrindo o corpo da jovem e agora ela está viva. A família dela está muito feliz ao vê-la e depois foram cuidar do próprio Wolverine, afinal ele acabou de salvar a jovem. Eles conseguiram carona com um outro dono de trailer e vão levar o próprio Wolverine para casa deles para poder cuidar de seus ferimentos, mas no caminho percebem que todos já estão se curando automaticamente. Nesse momento, Wolverine tem mais um flashback daquele dia que foi se despedir do Charles Xavier. Depois que ele e a Jean Grey passaram mal, aconteceu uma explosão que eliminou o próprio professor Xavier e a Jean Grey também. Quando acordou, Logan estava na casa daquela família. A jovem estava lhe servindo um copo d'água e de repente o telefone tocou. Era um dos vizinhos ligando. Todo mundo ali da vizinhança está em choque, pois a família recebeu um mutante. Eles não poderiam fazer isso. De repente, um helicóptero chegou e Wolverine já de cara colocou seu uniforme de X-Men. Vários soldados invadiram a casa e ele conseguiu escapar. Foi um dos vizinhos que caguetou todo mundo. Como eles cometeram um crime de dar asilo a um mutante fugitivo, a família inteira vai ser presa. Irritado, Wolverine saiu de seu esconderijo e começou a descer o cacete em todos esses soldados. Ele também tentou parar o helicóptero que iria levar a família, mas não conseguiu. E como viram que iriam ser eliminados, os soldados tiveram que escapar, mas Wolverine tacou uma própria granada de gás deles mesmos dentro do helicóptero e eles caíram. O mutante foi embora. Ele tem um plano em mente. Vemos que aquela família foi presa num lugar onde eles também prendem diversos mutantes muito perigosos. E o comandante do lugar diz que eles estão ali pois deram abrigo a Wolverine, um mutante muito perigoso, e a filha da família fala que na verdade ele não é um homem bondoso. Enquanto isso, Logan voltou até a mansão dos X-Men e no meio dos escombros, depois de sentir um certo odor, ele desceu pelo antigo duto do elevador e encontrou lá embaixo trabalhando o Fera. Ele tem estudado a explosão que eliminou o professor Xavier e a Jean Grey durante esse ano inteiro e eliminou diversas possibilidades, inclusive magnetismo. O próprio Magneto não teve nada a ver com isso. Logan então conta por que está de volta ali. Ele viu as autoridades levando preso a uma família que simplesmente tentou ajudá-lo e resolveu colocar um ponto final nessa situação. Prender mutantes e ainda pessoas que ajudam mutantes é fora do normal. Logan quer reabrir os X-Men e dar um jeito nisso. O Fera rapidamente vai se juntar à sua causa e para poder invadir a prisão de mutantes, eles subtraem um carro dos agentes do governo e fingem ser um guarda que está levando o mutante preso. Logan quer começar salvando a família que o ajudou. O pai já estava lá prestes a ser torturado para que possam obter informações a respeito do Wolverine, só que os dois mutantes conseguiram chegar a tempo de salvar a família. Logan desceu o cacete no comandante daquele lugar e como punição vai colocá-lo naquela cadeira que ele usou para torturar o pai. Juntos os dois liberaram todo mundo que estavam presos ali. Parece que na verdade não tinha nenhum mutante perigoso. Para poder escapar dos ataques enquanto saíam com um dos helicópteros desse lugar, Wolverine pediu para que um dos mutantes utilizasse o fogo para distrair os agentes. Ainda tinham dois jatos vindo atrás deles, mas por sorte uma dessas mutantes podia se transformar em areia e com facilidade destruiu esses jatos. O comandante do lugar só pôde observar. Wolverine então foi levar aquela família
família para habitar em uma casa escondida no meio de uma floresta e quando eles puderem sair, irá avisar. Ele então voltou até o lugar mais óbvio onde se esconderia, na mansão dos X-Men, e agora tem que se preparar para chamar os antigos X-Men para voltar para o grupo. Enquanto isso, vemos que alguns mutantes do mal estavam sendo presos pelas autoridades, mas eles estavam muito organizados e um conseguia salvar o outro. Alguns deles têm superpoderes que podem até mesmo abrir o asfalto inteiro para cair esse carro da polícia. Outro é extremamente rápido e passa uma mensagem para os policiais. Existe um tal senador Kelly que quer se livrar de todos os mutantes e esse mutante aí fala que vai dar um jeito nele. Outro dia, o próprio senador Kelly foi dar uma entrevista dizendo que não tem medo desses mutantes. Eles são um grupo conhecido como a Irmandade e ele vai fazer de tudo para acabar com eles. O homem já até mesmo conseguiu produzir uma espécie de drone que pode atacar qualquer mutante que detecte em uma plateia, por exemplo. E dessa vez ele encontrou uma, era a própria Vampira. Infelizmente, o drone deu defeito e as autoridades não estão conseguindo pará-la. Vampira teve que correr muito para não perder a vida para esse drone. Ela foi para o meio da cidade através dos prédios e quando estava prestes a ser eliminada, um mutante de asas chegou para retirá-la dali. Infelizmente, ele foi acertado enquanto voava, os dois caíram e o Fera apareceu do nada para resgatá-los. Eles ainda seriam eliminados se Wolverine não aparecesse para destruir aquele drone. Enquanto o Logan vai conversar com a Vampira, Hank, o Fera, tenta convencer esse mutante chamado Warren a se juntar aos X-Men, mas ele não quer fazer isso, pois se sair de sua família, vai perder todo o dinheiro que tem acesso vindo de seu pai e não poderá fazer bem para muitos mutantes. Wolverine foi chamar a Vampira para se juntar aos X-Men, mas ela não quer. A jovem não deseja ser abandonada pelo Wolverine mais uma vez. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas, Vampira recebeu a presença daqueles outros mutantes. Eles estão ali para convidá-la para a Irmandade. O objetivo deles é acabar com o senador Kelly e libertar todos os mutantes, e essas ideias chamaram a atenção da Vampira. Enquanto isso, vemos que o mutante Ciclope estava num apartamento sujo na cidade, vendo na TV a respeito desse novo ato de registro dos mutantes, e ficou tão irritado que destruiu a TV com seus poderes. Logan apareceu derrubando a porta para chamá-lo para voltar para os X-Men. Ciclope não pode ficar ali com peninha de si mesmo o tempo todo, só que o mutante manda o Wolverine sair dali, e como ele não faz isso, Ciclope o acerta com seus poderes e Wolverine sai voando pro outro lado da rua. Ao mesmo tempo, o pessoal da Irmandade junto da Vampira já estavam lá invadindo a casa do senador. Eles estão ali para deixar uma mensagem e destruíram a mansão inteira. Depois foram perseguidos pelas autoridades e tiveram que escapar. Um dos mutantes destruiu os prédios inteiros ao redor para que eles pudessem fugir. O próximo passo foi invadir a casa do pai daquele mutante com asas. Ele é quem financia toda a campanha do senador. A Irmandade quer saber onde está o tal senador Kelly, e para poder remover as informações desse homem, Vampira vai sugá-lo com seus poderes. Warren foi direto até a mansão dos X-Men para avisar o Wolverine e o Fera do que aconteceu. Depois disso, eles foram recrutar mais jovens para os X-Men. O primeiro é esse tal Bob. A família não queria que isso acontecesse, queriam fingir que ele não é mutante, mas o jovem estava louco para se juntar aos X-Men e saiu dali com o Wolverine e o Fera. Agora eles vão atrás da Kitty. Ela está a caminho de Genosha, o país mutante criado pelo Magneto, só que Wolverine e os outros conseguiram parar o helicóptero na frente do navio e buscá-la. Eles foram direto até a mansão dos X-Men e lá dentro, Vampira esperava por eles. Ela diz que quer voltar para o grupo e conta pro Wolverine que a Irmandade vai atacar o senador Kelly hoje à tarde. Vemos que realmente todos eles já estavam prontos do lado de fora do lugar onde o senador vai dar seu discurso para poder eliminá-lo, mas aí o helicóptero dos X-Men apareceu. Os mutantes tiveram que começar o ataque antes do esperado e com a ajuda da Kitty, os X-Men conseguiram atravessar o helicóptero para dentro daquele prédio e depois pularam para defender o senador, tendo que atacar os guardas, afinal todos estão contra eles. Os mutantes do lado de fora acertaram o helicóptero que está prestes a cair e o Fera teve que saltar. Enquanto todos estão ocupados descendo o cacete nas autoridades, Wolverine conseguiu abrir uma saída para escapar e irem atrás da Irmandade, mas a Vampira ficou para trás. Ele queria voltar, mas o Warren avisou que viu que a Vampira escapou. Durante a noite vemos que ela foi até o esconderijo da Irmandade e todos dizem que ela provou sua lealdade. Os X-Men receberam toda a culpa pelo ataque contra o senador, isso era o que eles queriam, e agora sim a Vampira faz parte do grupo. Graças ao dinheiro do Warren, os X-Men estão reconstruindo a mansão, mas ainda não sabem onde a Vampira está, e de repente Wolverine percebe que Emma Frost chegou para entrar pros X-Men. Wolverine não quer permitir isso, mas a mulher fala que poderia ajudar muito os X-Men, sendo a próxima Professor Xavier. Ela tem poderes telepáticos assim como ele e pode usar o cérebro. Todos então vão fazer uma reunião para
para decidir se ela entra ou não para os X-Men, mas a mulher consegue convencer a todos. Para poder encontrar todos os mutantes que estão desaparecidos, eles precisam do cérebro e só ela pode utilizá-lo. Depois que a mulher foi embora, Wolverine foi checar se o Ford já havia reconstruído os equipamentos ali da mansão, e ele realmente construiu vários equipamentos de treino, mas Wolverine destruiu tudo enquanto ele estava distraído. Vai ter que fazer tudo de novo. Wolverine então fala que eles aceitaram Emma Frost nos X-Men e ele vai ter que se concentrar em consertar o cérebro. Rapidamente ele termina e Emma Frost volta até a mansão para usar o cérebro e encontrar o Professor Xavier. Ela então começa a utilizar seus poderes através do cérebro e encontra o Professor Xavier dormindo lá em Genosha. Para poder resgatá-lo, Logan mais uma vez vai pedir a ajuda do Ciclope. Ele diz que encontraram o Professor Xavier em Genosha e talvez essa seja a dica que eles precisem para encontrar a Jean. E isso faz o Ciclope querer ajudar. Eles pegam o jato que o Ford mal acabou de consertar e vão direto até Genosha. Graças à invisibilidade do jato, eles conseguem chegar sem ser detectados e assim que descem da aeronave começam a procurar pelo Charles Xavier. Todos se dividem lá dentro do gigantesco castelo do Magneto e o Ciclope nem liga de ficar escondido, sai destruindo todas as portas fazendo a maior barulheira. Utilizando seus poderes, Emma Frost procura pelo Xavier, mas nunca consegue encontrá-lo, até que de repente Wolverine começa a ser puxado. Magneto o detectou com seus poderes e como seu esqueleto inteiro é feito do metal mais poderoso do mundo, o mutante com facilidade consegue controlar o Wolverine. Segundo Magneto, um homem com ossos de metal não deveria invadir a casa dele. Todos os outros X-Men então começam a chegar para defender o Wolverine. Ciclope ataca o Magneto para saber onde está Xavier e a Jean Grey, mas também é facilmente derrotado. Bob pelo menos consegue remover o capacete do Magneto e Emma Frost usa seus poderes para pará-lo. Mesmo assim ele se livra e prende todo mundo. Eles não têm chance de vencê-lo, mas aí o Wolverine começa a chorar dizendo que eles só vieram por causa do Xavier e o Magneto resolve poupar a vida de todo mundo. Ele então leva os X-Men para ver onde está o professor. Ele chegou boiando na costa daquela ilha uma semana atrás e o Magneto tem cuidado de sua saúde. Segundo Emma Frost, ele não tem nenhuma atividade cerebral. Magneto fala que tomou conta dele pois é um amigo muito estimado e aproveita para convidar todo mundo para vir para Genosha, onde os mutantes podem viver em paz, mas Wolverine não aceita isso. Os X-Men então vão embora e levaram o professor para a mansão. De repente eles começaram a ouvir uma voz. É a voz do próprio Charles Xavier. Ele aparece em uma imagem holográfica para todo mundo. Todos querem saber o que está acontecendo e onde está a Jean, mas o professor não se lembra e diz que tem pouco tempo. Ele veio com uma mensagem urgente do futuro. O coma que ele está agora vai durar por 20 anos e quando ele acordar, o mundo vai ser um pesadelo. Xavier mostra as imagens para todo mundo e diz que isso foi por causa dos X-Men. Todos eles vão ser derrotados e escapar do grupo e apenas como uma unidade eles podem ter chance. Logan tem que ser o líder dos X-Men. Ouvindo essas palavras, Ciclope quer ir embora e o professor Xavier fala que sem ele não tem como vencer. Depois desaparece dizendo que vai voltar a entrar em contato. No futuro, ele estava lá na mansão utilizando o cérebro e teve que escapar das autoridades que estavam se aproximando. Todos os mutantes estavam sem vida em túmulos no chão. Enquanto isso, no meio do deserto lá na África, um homem que caminhava pelas dunas caiu no chão. Um beduíno surgiu do nada para ajudá-lo e quando o homem abriu os olhos, eles estavam pretos. À beira da morte, ele tocou o rosto desse beduíno e passou alguma coisa para ele. Seus olhos também estão pretos. À noite, enquanto dormia, Wolverine foi acordado pelo professor Xavier do futuro. O homem vai mostrar para ele algo extremamente importante. Com seus poderes, eles vão até a África. 20 anos atrás, que seria no tempo onde o Wolverine está agora, algo terrível aconteceu. Foi uma catástrofe tão terrível que ninguém sobreviveu no continente. Wolverine quer saber o que poderia ter causado isso, e Xavier diz que não é o que, e sim quem. Foi a própria Tempestade. Wolverine fala que ela nunca atacaria a África, mas tudo que Xavier pode dizer é que ela atacou. Para piorar a situação, custou a vida da mutante. Logan tem que encontrá-la antes que seja tarde demais. A conversa dos dois foi interrompida pela Emma Frost, que conseguiu invadir aquela sala. Depois disso, Wolverine foi conversar com o Fera. Eles têm que encontrar a Tempestade de qualquer maneira, e o Fera diz que a única maneira é utilizando o cérebro. Emma Frost concorda em utilizá-lo, mas em troca ela quer que o Logan pare de desconfiar dela e aceitá-la direto como uma X-Men. Ele não tem outra escolha e aceita esses termos. Emma começa a procurar pela Tempestade e rapidamente a encontra lá na África. Ela fazia parte de uma tribo e utilizava seus poderes para ajudar todo mundo, enchendo gigantescos reservatórios com água e beneficiando as colheitas. Ela é como se fosse uma rainha. Os X-Men chamam o Ciclope para ajudar,
mas ele não quer ir nessa missão. E por algum motivo muda de ideia depois. Enquanto isso, na África, aquela entidade estava passando de corpo em corpo através do toque pelas pessoas e chegou até um certo grupo que estava prestes a dar oferendas para a tempestade. Ali, trocando de corpos, essa entidade conseguiu tocar a mão da tempestade e entrou no corpo dela. Já se passou muito tempo e essa terrível coisa diz que Tempestade finalmente voltou até seu mestre. Tempestade ficou desesperada, ela não sabe quem é essa entidade e ele vai fazê-la se lembrar. Quando a mulher era muito jovem, ela trabalhava subtraindo pessoas para um certo homem, mas decidiu abandoná-lo pois encontrou um amigo que era o professor Xavier. Esse homem, entretanto, era um mutante que estava ali e conseguiu utilizar seus poderes para invadir a mente dela e descobrir quem era o tal Xavier. Ele iria eliminá-la, mas o próprio professor apareceu ali. Utilizando seus poderosos poderes telepáticos, ele começou a travar uma batalha contra aquele homem, que também tinha poderes para sair de seu próprio corpo. Xavier conseguiu destruí-lo, mas hoje em dia, aquele homem disse que ele destruiu apenas seu corpo. Seu espírito ainda vive e se tornou o Rei das Sombras. Ele vai utilizar o corpo da Tempestade para destruir a África, o lugar que ela tanto ama. De repente, então, tudo começa a pegar fogo e Tempestade usa seus poderes para apagar esse fogo, mas na verdade não tem nada pegando fogo, é uma ilusão do Rei das Sombras. É assim que ele planeja destruir a África. Os X-Men já viram uma gigantesca tempestade se formando em cima do continente inteiro. O reservatório que acabou de ser construído se rompeu e a água está inundando tudo. Achando que é uma bola de fogo, Tempestade ataca o jato dos X-Men e eles acabam caindo na água. Por sorte, Scott usou seus poderes para abrir um buraco e todos escaparam. A África inteira está sendo inundada pela tempestade. Todos vão perder a vida, pois ela acha que tudo está pegando fogo. A mulher começou a fazer gelo cair do céu, e como é muito afiado, os X-Men tiveram que fazer de tudo para escapar. No final, apenas Emma Frost, Ciclope e Wolverine conseguiram se aproximar. Para poder derrotá-la, Emma manda o Ciclope derrubar a tempestade dos céus, mas o Wolverine quer tentar uma coisa antes. Ele vai pro alto de uma rocha e salta. Ciclope o acerta com seus lasers e o impulsiona direto até a tempestade. Wolverine conseguiu colocá-la no solo. Emma Frost então invade os pensamentos dela e lá dentro de sua cabeça encontra o Rei das Sombras. Ela conta para Wolverine que alguém invadiu a mente da tempestade e ela acha que a África está pegando fogo. Lá dentro então, Emma conseguiu livrar a tempestade do controle do Rei das Sombras e ela viu a realidade. Imediatamente, Tempestade fez a chuva parar e o Rei das Sombras tenta invadir o corpo do Wolverine, mas Emma Frost utiliza sua forma espiritual para combatê-lo. Os dois começam um combate impressionante. Se o Rei das Sombras não entrar em um corpo, ele vai perder a vida e ele tenta invadir o do Ciclope, mas Emma o segura. Todos saem de perto para que ela possa batalhar contra ele e a entidade vai perder a vida com o tempo. Esse combate dura alguns minutos. Parece que o rei vai conseguir vencer a Emma, mas aí ele começa a ficar fraco, não tem nenhum corpo a seu redor e Emma Frost consegue parti-lo ao meio, destruindo a entidade. Tempestade fica muito triste de ver que destruiu tudo ali ao redor e Wolverine agradece a Emma Frost por ter ajudado. Vemos que eles levaram Tempestade de volta até a mansão e vendo como está o professor Xavier, ela resolveu ajudar. O episódio então acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!